Olá, boa tarde. Então voltamos às nossas atividades, né, relacionadas à segurança do trabalho. Hoje nós estamos com o módulo de Educação para o Segurança do Trabalho 2. Então a gente vai ver nesse módulo aí a relação entre homem e máquina, a ergonomia no próprio ambiente de trabalho, ok? Então vamos aqui. Nós temos aqui a introdução, a correlação entre normas regulamentadoras, a diferença entre normas técnicas também, né, que é a correlação entre uma e outra, relação de máquinas e equipamentos, a capacitação profissional, segundo a norma regulamentadora número 12. Okay? Então nós temos aqui a introdução. O conhecimento sobre a segurança em instalações industriais é de grande importância para quaisquer profissionais da área, independente de sua atuação industrial, pois, conforme diversos autores sobre o tema, o trabalhador é o bem mais valioso e sua segurança é de vital importância, sendo que o ambiente fabril e seus aspectos devem se adequar ao trabalhador. Né? Hoje nós temos aí diversos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que elas justamente implicam uma má formação industrial, sendo má inicializada, né? E de certa forma sem nenhum amparo ao trabalhador. Isso causa um bloqueio enorme no ambiente de trabalho, resultando de doenças e acidente de trabalho. Então nós temos aqui, segundo Rossetti, 2015, a saúde do trabalhador em um posto de trabalho é resultante das conquistas obtidas com as leis trabalhistas, pois grande parte da primeira ou das primeiras indústrias não reúnem condições mínimas de garantia à saúde do trabalhador, devido a diversos fatores insalubres, tais como: quais são esses fatores? A gente tem aí como postos de trabalho inadequados, né, ou deficientes, extensas jornadas de trabalho, ferramentas em má condições ou utilizadas inadequadamente, a ausência de pausa para descanso, falta de treinamento, ritmo excessivo de trabalho, dentre outras. Eu quero deixar bem claro sobre esses pontos, esses critérios dados na norma regulamentadora, precisamente nesse slide. Em cada ponto a gente vai exemplificar. Por exemplo, postos de trabalhos inadequados ou deficientes. Veja só, a gente começa por uma parte física da empresa chamada layout. Se você tem um posto de trabalho inadequado, onde vai ter uma deficiência do próprio layout, e esse layout vai ocasionar de distorções como demarcação errada, a fastura das laterais entre máquina e homem, a passagem de pedestre, a forma de você inserir o próprio produto, manuseando a tua mão de obra, que seja ela qualificada ou não, tendo um layout desorganizado, isso vai provocar transtorno à própria produção e desencadeando acidente de trabalho. Aí você vê a extensa jornada de trabalho. Se eu tenho um posto de trabalho inadequado, uma máquina defeituosa, onde realmente não me dá uma satisfação de jornada de produção, essa jornada de trabalho ela vai estender cada vez mais, porque eu não me comprometi, de certa forma, entre aspas, sobre o trabalho a ser executado na produção. Ou seja, ela vai desencadear também acidente de trabalho e doenças ocupacionais, inclusive mesmo, muito embora seja uma DORT, um alerta, mas aí a gente vai ter uma jornada de trabalho extensa, como provocando estresse e possivelmente a síndrome de burnout. As ferramentas em péssimas condições, a gente vê muito isso aí. Por exemplo, se eu tenho uma ferramenta, que ela é uma ferramenta em milímetro, e eu estou trabalhando com uma ferramenta, ou seja, uma peça da máquina que ela é em polegada, e aí vai dar um problema enorme sobre o desgaste físico da ferramenta e também o desgaste da máquina, porque a própria peça não é adequada no que condiz à própria ferramenta de trabalho como uma peça fundamental para regular a máquina. Então a gente tem as ferramentas em péssimas condições, que é justamente essas peças de trabalho. Ela pode ser em milímetro, em polegada, e também, por outro lado, nós temos a ausência de pausas para descanso. Existem muitas empresas por aí que ela tem
o descanso, a gente chama de pausa ativa. Há um descanso de mais ou menos 5 minutos. A cada intervalo de trabalho, eu tenho aí um descanso, como uma pausa ativa para acondicionar os músculos, acondicionar a parte instrumental do homem, por exemplo, a parte mecânica que é o cérebro, e então deixar com que a evolução do meu organismo trabalhe em sincronia com a produção através de uma pausa ativa, ou seja, é uma pausa ativa de descanso que me fornece um acondicionamento físico para o trabalho. E aí nós temos a falta de treinamento. Essa falta de treinamento, ela deve ser iniciada a partir do momento de uma integração. Ou seja, isso a gente encontra muito nas ordens de serviço ou na integração que está nas disposições gerais na norma regulamentadora número 1. Ela nos fornece as informações inerentes ao próprio trabalhador, nos dá a condição para que o trabalhador conheça a empresa, conheça o ritmo do trabalho, conheça os profissionais da área e então o treinamento técnico no que condiz à formação dele. Por exemplo, se é um eletricista, ele vai ter uma formação de eletricista na integração antes dele adentrar ao trabalho no próprio ambiente. Se é um mecânico, ele vai ter um treinamento especializado para adentrar o próprio ambiente de trabalho dele, já satisfazendo não a parte técnica do trabalho, mas também a segurança do trabalho. E aí a gente tem também o ritmo excessivo do trabalho, dentre outras. O ritmo excessivo, por exemplo, os movimentos repetitivos, como a gente viu lá nas extensas jornadas de trabalho, nos postos de trabalho também inadequado, esse ritmo excessivo ele pode também desencadear, através da necessidade de produção, o impulso da cobrança, né? Esse movimento ele vai ter um ritmo excessivo e provavelmente a gente pode ter isso aí, eu posso dizer até 90% desencadeando as doenças ocupacionais, dada como profissional e doença do trabalho. E aí a gente tem aí a gente tem aí pequenos fatores, né? Como devido a esses fatores, foi necessária a criação das leis. As leis da proteções do próprio trabalhador e da saúde também. Isso causando bem-estar ao trabalhador, pois se acredita que nesse período os índices de acidente de trabalho eram altíssimos, né? Então, nesse contexto, a saúde ocupacional é tratada de forma multidisciplinar, por meio de 3 áreas, como a medicina do trabalho, a higiene do trabalho e a própria segurança do trabalho, que depois nós vamos abaixo ver os tópicos em um cronograma bem legal para a gente entender melhor. Em resumo, a medicina do trabalho preocupa-se com a saúde física e mental do trabalhador. A higiene do trabalho preocupa-se com o reconhecimento, a avaliação, controle dos riscos originados pelo ambiente profissional capaz de provocar alterações à saúde do trabalhador. Normalmente, a higiene do trabalho, a gente tem uma medida aí administrativa do próprio PPRA, né, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, que ela trata sobre o reconhecimento e avaliação no ambiente de trabalho, como base fundamental o GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. E aí, por outro lado, também a gente tem essa higiene que ela visualiza o próprio ambiente, não apenas ele ver, mas enxergar e dar as medidas administrativas como avaliação ocupacional, que a gente chama de higiene ocupacional no ambiente de trabalho. Avaliar o risco ambiental, dosar, para ver se a quantidade de riscos, de condições ao ambiente de trabalho, tipo ruído, qual é a dose desse ruído numa jornada de trabalho de 8 horas? Qual é a dose desses vapores orgânicos numa jornada de trabalho de tantas horas? Né? Qual é a dose das poeiras orgânicas dada no ambiente de trabalho a tantas horas com exposição ao risco? E aí a gente vê o cronograma como a medicina do trabalho, que trata da saúde física e mental dos trabalhadores. Nós temos o cronograma da higiene do trabalho, que trata do conforto e eficiência dos trabalhadores, como a gente falou agora há pouco, sobre a avaliação dos riscos. E do outro lado nós temos a segurança do trabalho com medidas técnicas, médicas e psicológicas, né? A gente tem um pouco aí da parte administrativa.
Pronto, nessa figura número 1, a gente tem uma abordagem multiprofissional da saúde ocupacional. Neste sentido, a disciplina segurança em instalações industriais. Quando eu falo instalações industriais, a gente não fala apenas a instalação física, mas a gente lembra também a instalação da NR10 sobre a segurança e saúde na eletrificação. Nós temos também a NR12 como parte fundamental, que depois nós vamos ter lá na frente a articulação dessa norma. Ela articula-se a quais normas regulamentadoras? Eu acho que tem diversas normas aí que ela é articulada a NR12, que nós vamos ver lá embaixo no módulo posterior. E aí nós temos aí, essas unidades se valerá sobre os aspectos relacionados às máquinas e equipamentos, as instalações, áreas de trabalho, o dispositivo de segurança, as normas de proteção, a inspeção de segurança, medida de prevenção e inspeção e suas classificações, além dos resultados das normas regulamentadoras, dadas como NR. Você sabe dizer o que é uma norma regulamentadora? As normas regulamentadoras são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho? Sim. Foram criadas e devem ser observadas a fim de promover saúde e segurança do trabalho na empresa. Além disso, deve ser como guia e detalhamento para o cumprimento da CLT. Então, a norma regulamentadora, que são as NRs, e as normas técnicas extraídas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós vamos desenvolver e desencadear a NBR, articulada à CLT, elas trabalham em conjunto justamente para dar uma sustentação à higiene ocupacional, à saúde do trabalhador e à própria segurança dele. Atualmente, hoje, existem 37 normas regulamentadoras e todas estão disponibilizadas no site do Ministério do Trabalho, que hoje é articulado ao Ministério da Economia. Aí eu estou mostrando para vocês um link bem bacaninha aí embaixo aí para vocês fazerem a pesquisa de campo para aumentar mais o conhecimento tecnológico de vocês. Ainda sobre a NR, o Ministério do Trabalho diz que seu site, que as normas regulamentadoras relativas à segurança e saúde do trabalho são de observância obrigatória pelas empresas privadas, públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos em CLT, e aqueles também que trabalham, quero deixar bem claro aqui também, que aqueles também que trabalham em ONGs, empresas filantrópicas, etc. e tal. O não cumprimento dessas disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Não apenas na legislação, mas também na própria norma. A gente tem lá na NR 28, né, a fiscalização, onde vai haver também a penalidade por parte de algumas irregularidades nas empresas. Então vamos ver um pouquinho daí, trocando as ideias, essa articulação dessas normas. Aqui a gente tem aqui, deu para perceber que o assunto é muito sério e a não observância pode causar consequências seríssimas. Vamos nos aprofundar mais um pouco, descrevendo a correlação entre normas regulamentadoras e a direção entre as normas técnicas, a diferença entre normas técnicas. Aí a gente tem articulado aí o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, desencadeando as normas brasileiras que são a NBR, e embaixo nós temos a CLT. Então, correlação entre normas regulamentadoras e diferença entre normas técnicas, nós vamos agora aprender essas diferenças, observando. Como já explanado anteriormente, o Ministério do Trabalho e as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho são de observância obrigatória. Isso aí a gente já sabe. Pelas empresas privadas, públicas e órgãos públicos, a administração direta e indireta. Então, assim, esses poderes judiciários, poderes legislativos, que possuem empregados regidos na CLT, também são obrigados a seguirem a esse regime
e é a mesma norma. Então a gente vê lá embaixo também uma pequena citação. Norma técnica é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Ou melhor, as normas fazem coisas funcionarem, fornecem especificações de classe mundial para produtos, serviços e sistemas, garantindo a qualidade, segurança e eficiência. Então, se você observar direitinho, a norma técnica, como a NBR, ela fornece critérios para a formação de diversos produtos. Por exemplo, uma televisão, ela tem uma norma brasileira a ser seguida. Um rádio, um celular, uma lâmpada fluorescente, seja ela incandescente também, fios de eletrificação, disjuntores, transformadores, tudo que nós pensarmos aqui, ela tem uma norma a ser seguida. Ou seja, ela tem um critério a ser fabricado durante esse processo, tá certo? Então tudo ali é fundamental para o uso dessas normas para a fabricação de um certo produto. Assim como também a segurança adjacente, a segurança do trabalho adjacente a essas normas técnicas, ela fazem jus articulando tanto o segmento de um produto a ser fabricado com segurança, com higiene ocupacional e com a própria saúde do trabalhador. No Brasil, o órgão responsável pela normalização, trabalhando em sintonia com o governo e com a sociedade, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT também é responsável pela elaboração, aprovação e divulgação das normas brasileiras, elaboradas a partir de uma demanda identificada pela própria ABNT ou apresentada por qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador, que esteja envolvidos com o assunto ou objeto normalizado. Veja só, no quesito anteriormente, deixa eu voltar lá, nós vimos que a norma regulamentadora ela é bastante correlata, ou seja, ela é articulada com o governo, a representação dos trabalhadores, mas também as classes dos empregadores também, ou seja, é uma comissão chamada de comissão tripartite, né, representada por essas três pessoas para a formação das normas regulamentadoras. E também a gente vê que a norma brasileira, extraída da ABNT, elas também têm uma comissão, né? Tem uma comissão a ser seguida. A gente vem aqui apresentada por qualquer pessoa, empresa, entidade ou organismo regulamentador que estejam envolvidos com o assunto ou objeto a ser normalizado. E aí nós temos também o objetivo da normalização. Qual é o objetivo dela? É a segurança, a proteção do produto, o controle da variedade, a proteção ao meio ambiente, a intercambiabilidade, eliminação de barreiras técnicas comerciais, compatibilidade, enfim, ela tem uma articulação enorme aí com 8, né? A gente tem aí 8 classes, 8 critérios, 8 fundamentos para inibir, para que esse objetivo e essa normalidade da ABNT ela tenha um vínculo com a segurança do trabalho. Então a gente tem aqui um pouco para a gente pensar. Qualquer norma realizada pela ABNT é considerada uma referência idônea do mercado a que se destina, sendo por isso usada em processos de regulamentação, de acreditação, de certificação, de metrologia, de informação técnica e nas relações comerciais cliente-fornecedor. Se a gente observar direitinho, a gente vai ver que cada empresa ela tem uma norma, né? Ela tem uma certificação. Por exemplo, para a indústria geral, a gente tem aí uma certificação da ISO 9000.
A gente tem também para a ISO 9001, desencadeando 9002, assim por diante. Aí para as empresas tipo indústrias da saúde, a gente fala, quando eu falo indústria da saúde, eu lembro de hospitais. A gente tem a certificação dada como acreditação. E aí por diante. A cada passo a gente vai ver esses critérios, esses nomes bem direitinho aí para a gente ficar por dentro dessas informações, né? Por exemplo, a parte de metrologia, os equipamentos que fazem as medições, como paquímetro, luxímetro, o dosímetro, termômetro de bulbo. A gente tem aí a certificação através dessas metrologias, como o Inmetro, né? Para os calçados, os EPIs, enfim, a gente tem aí o certificado de aprovação. Mas em conjunto e articulado ao certificado de aprovação, a gente tem também a certificação do Inmetro. Bem, esse início dessa disciplina, ela tem até a limitação desse slide até aqui, mas eu prometo voltar na próxima aula, reiniciando esse slide, né, aprofundando mais sobre a NR12 e articulando a outras normas também. A cada passo a gente vai desenvolvendo e falando um pouco de cada uma, articulada à própria NR12. Mas em compensação, deixo aí meu apreço para cada um de vocês e um abraço para todos. E até mais.